pessoal, estamos em mais um Pod Nívia Salles, especial do mês das mães, e hoje estamos com nada mais, nada menos que Lavínia Teixeira. Essa entrevista que eu sei que vai impactar a sua vida, porque a Lavínia, ela não só é advogada, mas ela é palestrante. A gente conversa um pouquinho sempre off. A gente segue, primeiro eu vou dizer a gente, porque somos nós, né, do Pod Nívia Salles, aí Paulinho diz oi. Opa! Duda. Oi. Pois é, nossa equipe aqui, a gente sempre vai seguindo, conhecendo a história da pessoa. Desde já queremos dizer que é uma honra recebê-la aqui no podcast. Obrigada. É uma honra estar aqui no estúdio conosco, que uma honra você poder compartilhar essa história, porque eu sei que contar a história de superação não é fácil, principalmente quando você tem uma história impactante, né, como essa. Então, sentar, abrir o coração, dizer o que você passou, ensinar, compartilhar conosco, com mais mulheres, com pessoas que nos assistem. Abrir essa história que muitas vezes é doloroso. Mexer, não é verdade? Mas aí você senta porque você entendeu que a dor que você viveu no passado se transformou em propósito. Exatamente. Então, Lavínia Teixeira é advogada, é palestrante, é mãe, é mulher, é digitadora, influenciadora digital, né? Essa pessoa que está aí na mídia social com um monte de parceria legal. E senta agora para compartilhar conosco essa história, transformando a sua dor em propósito. Obrigada. Eu trouxe essa frase porque depois de pensar muito e de analisar muito, a Lavínia, ela transforma a dor num propósito e cumpre esse propósito. Mas é exatamente isso. Engraçado você falar isso porque a gente não combinou, né? Não. E foi uma conclusão que você tirou mesmo a partir de tudo que você tem visto e a partir das conversas em off que tivemos, né? É isso aí. Então, a gente percebe quando a pessoa nasceu para fazer o negócio. É quando ela não se entristece, quando ela não se abate, quando ela não entrega os pontos. Levanta a cabeça e segue adiante. Exatamente. É uma fênix, né, que vai sempre renascendo. É verdade. Eu fico muito feliz em estar aqui, poder compartilhar a minha história com você e com todos aqui do podcast. Queria agradecer imensamente o convite, parabenizar também pelo trabalho que você vem fazendo, né, tão sério. Sim. E para mim é uma satisfação estar aqui nesse mês das mães também, né, que é um mês tão significativo para todas nós que somos mães, que somos filhas também, que somos mulheres, né, com nossas multifunções. E é um prazer estar aqui compartilhando da minha história, que, como você bem falou, é um propósito. A princípio, quando a gente recebe um diagnóstico de alguma doença ou até de algum problema na vida, a gente tende a baixar a cabeça, a gente tende a ficar triste e a gente tende a mesmo, né, se desesperar muitas vezes, mas eu acho que quando a gente consegue levantar a cabeça e seguir adiante, vira um propósito de fato, e a gente quer que outras pessoas, quer abraçar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E por isso que eu gosto sempre de compartilhar minhas histórias, muitas vezes sem filtro mesmo, sabe? A ideia é essa. Que eu acho que como influenciadora eu fui aprendendo a mostrar a minha vida pessoal cada vez mais. E eu acho que quando a gente é verdadeira, né, só tem que fazer o bem mesmo e que tem que estar compartilhando para apoiar um número cada vez maior de pessoas. É isso mesmo, desse jeito, exatamente, não esperava nem mais nem menos. Eu estava esperando sim essa mulher diante de mim agora, que senta nessa mesa. Essa mesa, Lavínia, é uma mesa de compartilhar, não só compartilhar histórias, mas é uma mesa que gera conteúdo, que gera aprendizado, que abençoa vidas. E esse mês das mães nós fizemos na sexta-feira uma entrevista ao vivo com a pastora Stephanie, da Casa da Promessa, e foi poderoso aquele conteúdo. Imagina. Porque Deus direcionou a gente para estar falando sobre as mulheres que tentam ser mães. E até ato profético saiu aqui. Imagina. Foi lindo. Mas hoje eu não espero que... Eu estou aguardando que Deus nos surpreenda. Porque a gente se organiza, sabe, gente? Todo mundo se organiza. É normal e é necessário planejamento. Só que agora, quando a gente senta na mesa, a mágica acontece agora. Porque a gente se deixa direcionar pelo Espírito Santo. E a gente não sabe as pessoas que vai estar alcançando ainda. Exatamente. Mas o amanhã pertence a Deus. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Deus vai dar um direcionamento poderoso. Vai sim, com E certeza. pessoas vai tocar corações. Ah, eu espero. Eu vou deixar você à vontade agora, você já falou um bocado sobre você, mas se apresente, Lavínia Teixeira, fique à vontade, porque tem coisas que a gente só vê na rede social, mas não sabe da Lavínia. Exatamente. Fique à vontade. Então, eu me chamo Lavínia Teixeira, sou advogada de formação, mas costumo dizer que minha paixão hoje em dia é ser influenciadora. E a Lavínia Influenciadora veio de uma forma muito orgânica, muito natural. Eu sempre lidei com moda, acho que pelo meu biotipo, né? Eu tenho 1,80, sou gigante. Quando eu cheguei aqui hoje, até levei aqui um carão da Nívia. Tudo bem, eu tô tranquila, eu fiz naturalidade. Ela só é quase 2 Nívia. Eu sou muito alta, sempre fui magra, tenho esse biotipo. Então, sempre fiz alguns trabalhos para lojas conhecidas aqui em Maceió. E acabou que quando deu o boom do Instagram, eu resolvi abrir o meu Instagram, tornar público e compartilhar mesmo muito essa questão da moda, da beleza. Eu sempre gostei muito de me cuidar, sempre fui muito vaidosa. E comecei esse trabalho, né, que é um trabalho que eu fui cada vez mais me identificando. Mas aí, quando foi em 2021, que eu tava meio que no auge, porque o Instagram você vai aos poucos, né? É muito difícil. E quando eu tava meio que no auge, assim, já tinha feito vários trabalhos aqui em Maceió e até nacionalmente também, veio um diagnóstico de câncer de mama. Então, me pegou muito de surpresa. E nessa época eu fiquei sem saber se eu continuaria o trabalho de influenciador ou não, né? Porque tem todas as consequências de um diagnóstico desse na vida da gente. Sim. E foi quando eu publicizei para os meus seguidores na época e a partir desse momento eu vi que tinha muita gente passando por situações também parecidas. Sim. E muita gente se sensibilizando. Então eu comecei grupos de orações, as pessoas me mandando mensagem, eu me senti muito acolhida nas redes sociais. Então foi uma bênção mesmo que eu tive e aquilo ali começou a me fortalecer. Então, por que não, na época, eu não publicizar, trazer a realidade, né? E quebrar também um monte de paradigma, de estigmas que envolve a doença. Foi quando eu comecei a publicizar e fui uma mulher forte também. Consegui enfrentar o câncer de cabeça erguida e continuei, né? Hoje em dia eu tenho uma comunidade mesmo no meu Instagram. Eu costumo fazer pesquisas, então sempre tem a comunidade da moda, a comunidade da doença, a comunidade dos pets, que eu tenho uma cadelinha também, vira-latinha. Então, continuo fazendo esse trabalho. Sou mãe do Antônio, que para mim é minha vida. Eu tenho um filho de 20 anos e até os meus seguidores amam ele. Ele é um amor de pessoa. Hoje em dia estuda em São Paulo, faz medicina. Sou separada de um casamento de 20 anos, então é um casamento bem longo e que acabamos nos separando após a doença, mas também consegui superar, que eu sei que muita gente passa por dificuldades em superar o término, né, de uma relação. Não é fácil também, mas é outra história de superação também, né? E tô aqui feliz da vida, né? A gente dá a volta por cima, a gente passa por problemas e acaba virando o meu propósito passar e contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que as pessoas se identificam e hoje em dia as pessoas são muito carentes de histórias reais. É verdade. Né? No Instagram a gente vê muita coisa falsa, a gente vê muita coisa montada. Né? Muita felicidade apenas. E eu acho que quando você tem uma história real de superação, você publicizando traz força e inspiração para outras pessoas. Eu acho que isso virou o meu propósito de Deus mesmo, assim, na minha vida. Ele disse, olha, você vai passar por tudo, vou estar do seu lado, né, que eu acredito muito que da providência divina mesmo, sim, de eu ter superado tantas e tantas coisas e hoje em dia estar bem e contando história. Claro, então, para mim é um prazer estar aqui contando a minha história, dividindo momentos, né, que eu acho que
faz parte mesmo do meu propósito, da minha certeza. vida. Uma história que você vai aí, vai separando em partes, em blocos, né? Sou mãe, meu filho tem 20, também sou divorciada, de um relacionamento de 20 anos, passei pelo câncer. E você vai contando etapas da sua vida, porque ser mãe não é fácil. Eu costumo separar assim, sabe? A mãe da criança, a mãe do adolescente e a mãe do adulto. Com certeza. Oh, Deus, as 3 mães sofrem, né? Sofrem cada fase. Cada fase é uma Nossa, fase. eu até publiquei agora um Reels, né, no Instagram, falando um pouquinho sobre essa fase do Antônio, né, é uma fase que você sai, assim, do adolescente para o adulto. Eu falo que é um jovem adulto. Um jovem adulto, é. E não é fácil, né, porque ele quer uma independência, mas ao mesmo tempo não está pronto para aquela independência toda. Isso. E tudo que a gente fala é contrariado e tal, e eu tô passando por essa fase bem difícil e delicada, principalmente porque ele mora fora. Então, quando eu chego lá, é a casa dele, é o espaço dele. Dá licença, né? Dá licença, e o que a gente fala, até que às vezes eles caem em si E ouvem, né? querem o colo de mãe. É. Então, é uma fase diferente e difícil, muito, né, muito. pra gente se adaptar. E eu falo que quando a gente é mãe de criança, a gente consegue controlar um pouco mais. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Às vezes eu vou vendo assim aquele pai que tá agarrado, aquela mãe, aquele pai que estão com a criança no braço e estão chegando em algum evento. E eu digo assim, eu tô com o marido, né? Eu digo assim, Dudu, e aí, Dudu, a gente avisa pra eles que daqui a pouco essa fase passa e tudo que a gente vai desejar é pegar no braço de novo. Exatamente. Porque quando tá no nosso braço, a gente tem o controle, né? Vai pra lá, vem pra cá, olha, tal, cuida mais Você se sente até mais necessária. E aí, depois que eles começam a se desgarrar essa história de mas você criou o filho para o mundo. Eu falo, não sei se eu queria que largasse no mundo, não. Não, e depois chega uma fase que você vai querer mesmo que vá para o mundo, porque também a gente tá jovem, vidas, muito jovem, né? E precisa dar continuidade à sua história. E uma vida tão dinâmica como a sua, como você mesmo disse. Passei por processos e entendi que todos eles eram um propósito de Deus. Isso é uma declaração poderosa, porque nem todo mundo entende isso. A maioria das pessoas vivem situações, mas chegam em dificuldades e ali estacionam. E muitas vezes tem a mania de se vitimizar. Isso. E dizer, por que eu estou passando por isso? E foi uma coisa que eu nunca fiz e que eu acho que me impulsionou muito, assim, a lutar. Porque quando você recebe qualquer tipo de notícia ruim, você se coloca numa situação de vítima, você enfraquece. Com certeza. Então, eu acho que você não se vitimizar, você buscar forças para seguir adiante, sem se colocar naquele papel de, coitadinha, ai, coitadinha, vai perder o cabelo, ai, coitadinha, vai ficar feia, ai, vai ficar inchada. E se você vai se fragilizando, sabe, Nive? Então, eu acho que nas situações de dificuldade, você não pode se colocar numa situação uma de vítima. Né? E não pode também encontrar um defeito em você para dizer, Deus quis ali me punir porque eu fiz algo errado, eu não sei, eu não mereço, sabe? Você não pode ver como uma punição. E quando eu recebi o diagnóstico, muita gente falou assim, isso é um propósito. E eu vou confessar que, num primeiro impacto, você fala assim, mas que propósito é esse? Logo eu. Que propósito, que loucura. Propósito nada. Mas aí, depois que tudo acaba e que eu vi da forma como eu consegui passar, que eu acho que muito disso foi por ter muita fé, muita certeza de que eu tinha ali, né, um Deus maior comigo, pela minha estrutura familiar, pela minha rede de apoio, no final eu falei, agora eu entendi. O meu propósito é, de fato, ajudar a tantas outras pessoas que vão passar por situações parecidas. Não falo nem um câncer, porque eu acho que, né, um câncer às vezes é um extremo. Mas pessoas que precisam de um apoio, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de uma mão amiga. Porque é impressionante você
não ajuda só, eu como influenciadora, não ajudo só as pessoas que estão aqui ao meu redor, você, Sim. o Paulinho, não. Eu ajudo, você consegue expandir. Com certeza. Então, de fato, Deus ter me colocado nessa situação, eu sendo influenciadora, eu podendo alcançar tanta gente, para mim virou de fato um propósito no sentido literal da palavra. Assim. Poderoso. Quando você é advogada, né? Então você inicia a sua vida adulta no direito. Sim. E esse direito foi por amor? Na verdade, foi por amor e por conveniência também, na verdade. Aquela história de que quando você vai escolher o vestibular, o que é que você vai fazer, você vai muito pelas matérias que você se identifica. Eu sou zero exatas. Se me colocar aqui para fazer um cálculo, eu começo a me embaralhar tudo. E meu pai é engenheiro, engraçado isso. Mas eu tenho uma irmã mais nova que foi para engenharia também, mas também foi a única. E eu acho que pelas matérias, e na época algumas amigas iam fazer direito, acabou que eu fiz direito e me identifiquei muito. E fiz alguns estágios e depois eu comecei a advogar e gosto muito da área. Sou uma pessoa que gosta muito de ler. Amo filmes, amo séries, inclusive várias dicas. Sempre tô dando dicas. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa para esse lado. Eu acho que eu sou muito calma, muito centrada, muito focada. E eu acho que o direito tem muito isso, né? Você tem que gostar, se debruçar na leitura, na escrita. Isso. Inclusive, tenho até um objetivo de escrever um livro sobre a minha história. Isso é muito bom. Carol tá ali, já pega no meu pé, mas eu não paro para escrever mesmo, mas eu amo escrever, escrevo algumas poesias de vez em quando. Então, eu acho que o direito também tem muito isso, né? Você tem que ter isso. Isso. E acabou que virou também uma das minhas paixões e eu não consegui largar até hoje, assim. Isso, você ainda exerce a função até Ainda hoje. exerço. Comecei a fazer uma rotina de, pelas manhãs sou influenciadora, à tarde sou Lavínia advogada e ainda consigo administrar e tá dando super certo. Que bom, que coisa boa. Ela consegue. Dá uma satisfação. Ser influenciadora, assim, né? ela consegue estar lá no direito, no escritório, consegue estar atendendo o cliente, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, o advogado, eu tenho um primo que é advogado, que ele diz assim, puxa vida, às vezes a gente tem que ser tudo nível, é advogado, é psicólogo, Com certeza. amigo, é uma pessoa de confiança. O advogado, ele tem uma característica diferente, né, das outras profissões, que é a pessoa que tem aquele advogado, então confiou naquela pessoa. Até porque tem o código de ética, né, então dali você não pode e ali a pessoa nada. sente e abre o coração e muitas vezes compartilha mesmo, e você precisa ser aquela pessoa que vai saber ouvir, julgar, entre aspas, né? E fazer... E resolver o problema da pessoa. Verdade. Então, direito por amor, também apaixonada pelo direito. Eu acho sim, tenho certeza, concordo com a Carol. Vamos escrever esse livro. Ai, vamos sim. Tenho que parar para fazer mais uma coisa, né? Tem que sentar com alguém, né? Para ir compartilhando os detalhes dessa história. Porque vamos buscar isso. Tem muita história nessa cabecinha aí, deixar né? Aí registrada, eternizada, né? Com certeza, né? Com certeza. E aí você está indo muito bem, obrigada, com o direito. E também como influenciadora. E de repente descobre que está com câncer de mama. Eu quero que você fale um pouquinho desse período, como é esse momento em que a Lavínia, que vamos dizer assim, eu vou imaginar você assim, tá? Vou contextualizar o que passa pela minha mente. Lavínia está tendo a vida dela, entre aspas, perfeita, porque você aparenta ser uma mulher que tem uma vida organizada. Exatamente. E eu não vou dizer vida perfeita, não é perfeita que não dá errado, gente. Eu vou falar de vida disciplinada, vida organizada, de saber para onde está indo. Você não é uma pessoa que está aleatória na vida, você é uma pessoa que está indo por esse caminho, nesse foco. E aí, nesse momento, você recebe a notícia do diagnóstico. Pois é, eu tinha... Exatamente, como você falou, né? Na época eu era casada, tinha um filho que já estava encaminhado, uma vida estruturada e organizada, como você falou. Na época, Nívia, foi interessante. O meu filho, ele foi morar no Canadá. Estava vendo até umas fotos ontem. Ele, em agosto de 2021, ele foi morar no Canadá.
E na época foi muito difícil até pra mim, que eu sou muito grudada nele. E em 10 de setembro, né, do nada, estava vestindo uma peça de roupa, assim, e senti um nódulo aqui no meu seio direito, bem palpável. E aquilo ali me ocorreu uma estranheza. Nunca tinha tido nada, nunca tinha tido cisto, nódulo, nada. E aí eu até falei, bom, vou pesquisar. Na época eu estava com alguns exames a serem feitos, que eu também sempre fui uma pessoa que me cuidei muito. Cuidou da saúde, né? Cuidei da saúde, sempre tive essa preocupação, mas muito saudável. E fui fazer um ultrassom, sozinha. Falei, bom, vou fazer esse ultrassom, porque eu estava precisando fazer, sabe aqueles exames todos? Quando eu cheguei no ultrassom, que ela fez de vários outros locais e tal, abdômen, quando chegou no seio, que ela passou, ela falou, olha, tem uma suspeita grande aqui. Eu não quero nem que você saia aqui da clínica, eu vou ligar para uma outra colega para fazer um exame complementar. E aquilo ali, porque você nunca imagina que um câncer vai chegar na sua vida, né? Você nunca. Ninguém tá preparado. E muitas vezes você não está dando nem valor a alguns achados. Inclusive, aqui fica o meu alerta às mulheres de sempre valorizar o que de errado você encontrar. Então, encontrou um nódulo, é pequeno, nunca teve, mas investiga. Com certeza. Mas vai atrás, porque o diagnóstico precoce hoje em dia é muito importante, assim, né? Que foi o que me salvou, no meu caso. E eu aí liguei para minha mãe, fui pesquisar a fundo, tive aqui em Maceió um primeiro diagnóstico negativo. Então, segui minha vida, falei, bom, deu negativo, não é câncer, vamos retirar o nódulo só porque o médico falou, olha, retira. Mas aquilo, sabe quando você tem uma sensação assim, que eu falo, eu queria pesquisar melhor. Na época, minha cunhada estava com câncer de mama e eu fui para São Paulo. Falei, eu vou para São Paulo pesquisar. Foi quando eu cheguei em São Paulo e fiz novos exames complementares e recebi o diagnóstico. E é muito difícil. Você, num primeiro momento, você não acredita que aquilo está acontecendo com você, né? Porque, assim, um câncer. E principalmente porque o câncer, hoje em dia, ele já vem com essa carga de ser uma sentença de morte, né? É verdade. Porque a forma como o câncer é tratado por todos hoje em dia é muito pesada, né? Então, assim, é como se você tivesse a partir dali indo já pro fim da sua vida. E aí eu falei, não acredito que isso está acontecendo, você fica bem anestesiada. Foi quando eu fui no médico e ele falou assim, além de tudo, ele falou, olha, Lavínia, o seu câncer é o triplo negativo, que é o mais perigoso que existe, é o que ele se manifesta muito rápido, se espalha muito rápido, e você vai ter que começar a fazer a quimioterapia amanhã. Cara, assim. Olha, Nívia, eu escutava aquilo ali, parecia que não era comigo. Sabe quando você sai, assim, totalmente... Aí eu falei, mas como? Eu sou de Maceió, tô aqui. Ele disse, não, porque esse é um câncer que pode dar uma metástase, ele se espalha rapidamente. Então, a gente não faz nem a cirurgia para tirar. Primeiro, a gente vai tentar matar ele, regredir o tumor. E depois, você vai fazer a cirurgia, você vai fazer a rádio, vai ter que passar por tudo. Porque tem câncer que você tira, que você, às vezes, não faz quimio. É uma variável muito grande dos tipos, né? E o meu foi o pior de todos. Foi quando eu voltei, eu disse, olha, me dê uma semana para eu voltar para Maceió, pegar minhas coisas e voltar. E foi quando eu comecei toda uma gama, né? Porque você é realmente virada de ponta cabeça. Imagina. Você é muito mexida. E foi quando eu comecei a fazer o tratamento. E aí acabou que passei por tudo. E tive que tomar algumas decisões também bem importantes, como... se eu queria ter mais filhos, porque aí você começa uma gama de coisas que vem as consequências. Uma virada, né? Uma mudada, a vida muda, né? Ali, a partir dali, a Lavínia, quem foi Lavínia foi, e agora quem será Lavínia? A vida muda completamente. E também no sentido de você começar a pensar um pouco mais em você, porque você é obrigada a pensar muito em você, porque assim, são decisões de vida.
Por exemplo, o médico fala, você quer raspar o cabelo ou você vai esperar o cabelo cair? Aí depois fala assim, você vai usar peruca ou você vai ficar careca? Você vai assumir. Aí depois fala, você vai querer ter filho ou você não vai mais querer ter filho? Porque na época eu tava assim, normal, no auge de tudo, né? Uma vida, eu só tinha um filho. E ficava nessa, eu vou ter outro filho, não vou. Então, assim, são decisões que você tem que tomar por você. E aí você começa a traçar uma nova vida. Então, tem a Lavine. Obrigada. Você é obrigada. É obrigada a traçar uma nova vida. A traçar uma nova vida, a encontrar forças, a tomar decisões. E aí, uma coisa de cada vez, né? É um passo de cada vez. Um dia depois do outro, né? Um dia depois do outro. Literalmente. Literalmente, né? Porque não adianta você ficar pensando no futuro que você não sabe nem se vai ter. É verdade. Isso é verdade. Paulinho, tem fotos já, algumas fotos aí, porque eu queria que a Lavine falasse, trouxesse, se você não se incomodar. Se você não se incomodar. Porque a gente fala sobre as coisas. No imaginário, né? Isso, no imaginário. E assim, você falou, eu senti um nódulo, me incomodou. Há uns anos atrás eu senti, e graças a Deus não era, mas olha, só o fato de fazer o exame e ficar aguardando o resultado, isso já me matou. Isso já me matou. Gera muita ansiedade. Gera muita ansiedade. Isso me angustiou muito. Angústia, né? Não é fácil. Isso. Você tem que manter o seu equilíbrio, não é fácil. Não. E quando eu recebi a notícia, foi, acho que a única vez na vida, estava eu, minha irmã mais nova, Letícia, o meu marido e a minha mãe, num quarto de hotel. E aí, quando eu li, eu abri o computador que eu estava acompanhando, quando eu li, eu falei, carcinoma. Aí eu falei, será que carcinoma é câncer? Pra você ter ideia, nem isso a gente sabe. E aí, quando eu descobri, aí eu comecei a chorar, chorava copiosamente. Eu falei, gente, eu quero agora um calmante, porque eu não vou aguentar. Isso. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito calma e equilibrada. E naquele momento, eu precisei, até eu disse, a única vez que eu tomei um calmante, assim, que eu precisei para me recuperar e me recompor e seguir adiante. Tão forte que foi a notícia, Tão forte que foi a notícia. Esse daí é o meu médico. Sua mãe, né? Dr. Arthur Katz, minha mãe. E eu, aí nessa foto já tava de peruquete. Eu falo que é a minha peruquete, tá? E nessa foto aí... Foi quando eu fiquei careca, né, Nívia? O impacto que essa foto pode trazer ainda hoje. Até hoje. Eu vou dizer pra você, quando o médico perguntou se eu ia ficar careca ou se eu ia assumir ou não, ele disse assim, Lavine, se você assumir a careca, você sempre passa uma impressão de vítima, porque onde você chegar, imagine eu chegar assim nos lugares, as pessoas sempre vão ter pena de você. E foi quando eu resolvi usar peruca, porque em nenhum momento eu queria que as pessoas sentissem pena de mim. Em nenhum momento eu passei, porque eu não sentia pena de mim. E eu acho que para você ter força, né, você tem que estar sempre se sentindo bem, se achando bem. E quando eu raspei meu cabelo, né, que eu acho que foi, na verdade, eu acho que foi o momento mais difícil do meu tratamento, foi o dia em que eu raspei meu cabelo. Eu imagino. Porque, tipo, você vai sabendo que você vai perder o cabelo inteiro. E você, como você já disse, você é vaidosa, né? E exatamente. De repente... Na época, aquilo ali, eu acho que para todas as mulheres, essa questão da vaidade, na época, foi muito debatida. Porque as pessoas dizem, mas está passando por uma doença, então você não precisa pensar nisso. Mas é fundamental você estar bem. Com certeza. Você se olhar no espelho, você se ver bem. Isso é importantíssimo para você continuar a sua trajetória, seja, né, pelo que você esteja passando ali, o momento que você esteja passando.
às vezes a gente tá até de mau humor, às vezes a gente tá meio mal por algum motivo. Quando você se olha no espelho que você se vê bem, você se sente bem, aquilo ali aflora, É verdade, né? isso. É um estado de espírito mesmo em você. E eu me sentir bem na época do câncer era fundamental, porque eu transitava, as pessoas não diziam que eu estava com câncer, então as pessoas me tratavam com naturalidade, me tratavam como uma pessoa normal. Que não estava passando por nenhum Que processo. É engraçado, porque se eu tivesse careca, as pessoas, em alguns momentos que eu precisei ficar careca, as pessoas olham com você com sentimento de pena, e você vê a pena nos olhos das pessoas. Isso. E eu acho que isso incomoda, né? Você fica muito incomodada. Então, eu comecei a usar a peruca e eu não conseguia me ver careca. E eu acho que também é uma coisa que eu me respeitava muito. Eu precisava me respeitar. Eu precisava saber o meu limite. E eu acho que também foi um aprendizado, porque eu, às vezes, era uma pessoa que eu sempre dizia sim, sim, sim. E muitas vezes, no tratamento, eu tinha que dizer um não, por mim, pelo meu bem. E isso, hoje em dia, assim, mudou completamente a minha vida, porque eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Com certeza. Claro, sem passar por cima de ninguém, mas você tem que saber o seu limite. E eu sabia que se eu me visse careca, eu não ia ficar bem. Então, todas as vezes que eu ia fazer a manutenção da peruquete, eu virava de costas. Eu não queria me ver, não queria me ver. Até que um dia eu comecei com uma dor na minha careca, um machucado, assim. E eu dizia, não, agora eu vou ter que ver. Eu tenho que olhar. Porque agora eu vou ter... Aí eu lembro que minha sobrinha fez um vídeo que ela ia comigo fazer a manutenção da peruca, porque a gente tirava e colocava de novo de 15 em 15 dias. Ficava ali presa. Uma danação também, né? Imagino que não deve ser confortável, né? Não era nada confortável. E aí ela fez um vídeo. E quando eu olhei assim aquele vídeo, eu falei, poxa, é assim que eu tô. Aí eu comecei a tomar coragem para me ver sem me sensibilizar. Porque eu não queria, em nenhum momento, ter uma fraqueza, né? De dizer... Se permitir abalar, né? Se permitir abater. A gente até às vezes se permite, é óbvio que eu tive meus momentos de choro, meus momentos de revolta, claro. meus momentos de desespero. Eu lembro que uma vez eu fui trocar a peruca com a minha mãe, aí coloquei... Quando eu cheguei no elevador para descer do salão, eu comecei a chorar. E eu chorava muito. Sabe aquele choro contido, assim? E eu chorava muito, muito. Aí a minha mãe se virou e falou assim, mas Lavínia, por que você tá chorando? Você tá tão bem de peruca. Você ficou tão bem. Aí eu falei, mãe, deixa eu chorar, assim, sabe? Eu preciso colocar pra fora. Eu posso estar bem fisicamente, mas aqui por dentro você não sabe o esforço que eu tô fazendo pra ser forte. Imagino. Porque em muitos momentos eu tive que ser forte pelo outro também. Seu né? filho. Em muitos momentos eu tive que ser forte pelo meu filho, ser forte pela minha mãe, ser forte pelas minhas irmãs. Então, sempre tem aqueles momentos em que você não precisa ser forte. Você tem que botar pra fora. Necessita não ser forte. Você necessita não ser forte. Isso aí. E aí, olha aí com o meu filho, Legal. que na época morava no Canadá. Que filho lindo também. Uma família bonita essa, viu? Ele é um fofo. Hoje em dia tem 1,90. Oh, meu Deus, ele puxou a mão. E aí eu mandei, aí foi no aeroporto, ele veio só pra me ver, porque ele tava 1 ano no Canadá e eu não queria passar. Chegou um momento no tratamento que eu falei, eu preciso da força do meu filho. Sim, é que se abraça. Eu preciso desse abraço, assim. Então esse abraço tem um significado muito forte pra mim, porque aí eu tava de peruca, né? Isso. E ele chegou e, assim, só a presença dele me fortaleceu, porque foi assim, no momento que eu tava passando por tudo, aquele turbilhão, quimioterapia pra cirurgia, rádio, eu falei, não, Antônio, vem porque eu tô precisando. E aí ele passou o final do ano comigo, ficou Natal e Ano Novo, e depois voltou e concluiu o curso dele. E eu lembro que ele falava assim, mãe, você quer que eu volte? Você quer que eu deixe tudo? Você quer que eu volte pra ficar com você? Aí eu falei, não, filho, é o seu momento. E sua história. Né? A sua história, não vou nunca me sentir bem, né?
sentir bem comigo mesmo se eu impedir que você passe por essa etapa da sua vida por causa disso. E aí eram momentos assim de fortalecimento, né? Lavínia, quando eu venho trazer, quando alguém vem para cá, né, a gente vai entrevistar, às vezes eu coloco a frase em alguns cards ou uso a seguinte frase, determinada, dou o nome da pessoa, o convidado, né, como você nunca viu antes. E quem vai para sua rede social, para o seu Instagram hoje, e até eu mesmo, né, recepcionei aqui essa mulher linda, alta, forte, alegre e vaidosa, que transborda saber o que é que está fazendo, para onde vai. E, puxa, a gente não imagina a Lavínia de outra Às vezes forma. Surpreende, né? Não imagina a Lavínia de outra forma. A gente imagina a Lavínia, aquela menina linda que está ali, sempre sorridente, contando uma história, mostrando um look novo, num restaurante diferente, enfim, contando... Nas festas, nos shows que eu amo. Sempre arrumada. E você senta aqui e a gente vê a Lavínia Teixeira, a mulher real, para que a gente mostre às outras pessoas que a vida real dói. Né? E que todo mundo passa por suas dificuldades. Exatamente. Né? Que não existe uma vida perfeita. Não existe. Longe disso. E parar é uma decisão. Continuar também é uma decisão. Ressignificar é uma decisão. Verdade. Faz diferença. O que é que muda na visão da Lavínia? Ai. Depois que passa por esse processo? Eu acho que os valores mudaram muito. Durante o tratamento eu tive várias restrições. Tipo, eu não podia tomar banho de sol, eu não podia tomar banho de mar, eu não podia tomar um banho quente. Eu fiquei cheia de restrições e isso me fez ressignificar a minha vida e valorizar os momentos. Porque a gente leva a vida muito no automático, né, Nívia? Então a gente tem... a gente mora na praia, a gente vai à praia, o momento que foi. Muitas vezes eu fazia, quero nada ir à praia, não vou. E aí, depois que você não tem, você começa a valorizar tudo que eu queria era mais. Tudo que eu queria era ir à praia. Eu fazia o seguinte, eu ia no pôr do sol. Porque eu não podia tomar sol, que queimava a quimioterapia. E os médicos proibiam tudo, né? E eu dizia, não, eu vou no pôr do sol. Então, acabou que assim, hoje em dia o pôr do sol é o meu momento preferido do dia. Você começa a valorizar a natureza, você começa a valorizar, né, o simples respirar. Que eu lembro que na época da quimioterapia, respirar me doía, porque um dos efeitos que eu tive foi ficar com o corpo muito dolorido. Então, respirar me doía. Então, hoje em dia, se eu faço uma respiração profunda e que eu vejo que eu tô bem, só isso já é suficiente para alegrar. Já é suficiente para eu valorizar. Então eu acho que a minha vida ressignificou dessa forma. Eu nunca gostei muito de reclamar, mas hoje em dia eu reclamo muito menos. Porque eu acho que a minha vontade de viver, sabe, o valor que a gente dá à vida, o valor de eu estar aqui com você, de eu estar com a Carol no meu dia a dia, de eu ter minha família reunida com saúde. Com certeza. Então, eu acho que isso fez uma Lavínia muito mais até feliz, uma Lavínia muito mais consciente, né, do que é importante na vida, né? O que faz diferença de verdade. Né? É verdade. Rede de apoio, é claro, você teve, graças a Deus, isso é muito importante, né? Muito importante. A gente às vezes se acha autossuficiente, né? Eu sempre fui uma mulher muito forte e às vezes eu fazia, eu resolvo tudo, eu sei resolver tudo, eu não preciso de ninguém pra nada. Mas eu tive a minha mãe, né, presente o tempo inteiro, 24 horas. Coisa boa é ter mãe, né? Coisa boa é ter mãe. Ai, meu Deus. É uma bênção na vida da verdade. gente. A gente poder contar, né? E engraçado que às vezes, essa semana eu fiz uma ação e eu pedi para as minhas irmãs, fala uma palavra que representa a sua mãe, a mamãe. Aí umas falaram, ela é muito rigorosa, ela é controladora. Vieram sempre nesse viés daquela mãe firme. Aquela palavra mais que afronta, né? Que afronta. Que confronta a pessoa, imagem né? de mãe, né? Sendo mãe. Aí eu falei, nossa, a imagem que eu tive
que eu tenho hoje em dia da minha mãe é que ela é uma fortaleza. Então, meio que o fato de eu ter passado por esse período com a minha mãe deixou tudo para trás, todas essas questões de ser uma mãe rigorosa, de ser uma mãe que cobra, para ser uma mãe humana, aquela mãe que foi o meu colo e que foi a minha fortaleza, porque eu olhava para ela e muitas vezes eu falava, eu vou ser forte por ela. Eu preciso ser forte por ela. E sempre era muito engraçado, porque minha mãe é como eu, adora sair para jantar, almoçar, tomar Vida vinho. social. Vida social. E eu saía da quimioterapia, toda vez que a gente ia fazer a quimioterapia, que ela ficava muito mais nervosa que eu, eu levava uma roupa de sair para a quimioterapia, colocava, fazia uma maquiagem e saía do hospital com ela para ela tomar o vinho dela, para ela relaxar um pouco, porque se para mim era difícil, imagine para uma mãe, né? Para ela, é verdade. Mas o quanto tem de superação aí nessas duas mulheres, né? Muito. O quanto tem. A filha passando pelo processo, mas ainda assim querendo ajudar a mãe. E a mãe vivendo esse processo e o tempo todo lhe apoiando. Eu acho que, puxa vida, o quanto de... E de renúncias também, de minha mãe com várias filhas e trabalho, né? Ela parar tudo ali, tem que parar tudo para se dedicar, para estar ali. Ela fazia questão de todas as quimioterapias, ela estava presente, até hoje, todas as consultas, todos os exames, porque ela só estava tranquila se estivesse presente. Meu pai na retaguarda também, então assim, meio que ela me acompanhava e meu pai ficava aqui na estrutura. Estou por aqui, qualquer coisa. Estou por aqui resolvendo o que for, o que precisar. Minhas irmãs também somos muito unidas, que crescemos muito unidas. Então, é aquela coisa, muitas vezes você se acha autossuficiente, mas quando você abre espaço para as pessoas entrarem na sua vida, quando você se deixa ser acolhida, você se deixa, né, se permite, que às vezes a gente não se permite, né? Às vezes a gente não se deixa ser cuidada, né? Às vezes a gente quer resolver tudo sozinha. Ou então a gente tá tão acostumada a resolver as outras coisas que não normaliza alguém lhe ajudar. Exatamente. Né? Exatamente. A gente quer ser prática, mas é muito importante a gente segurar a mão de outra pessoa, assim, sabe? Para seguir adiante. E você vai para as redes sociais com essa história. Viveu esse período e teve lá nas redes sociais, contando tudo isso. Né? Fiquei nas redes sociais, publicizei e comecei a criar uma comunidade. Muita gente que me via daquela forma começou a realmente acolher a doença de uma forma mais normal. Porque eu acho que um dos meus objetivos principais, assim, com relação ao câncer, era normalizar um pouco mais a doença. Porque a gente já passa tanta coisa no câncer que se você começar a ficar, mas eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, você meio que enlouquece. Literalmente. É verdade. Porque se você for colocar um Google, efeitos colaterais... No Google não dá. Né, você enlouquece. Eu não olho nem resultado de exame. E as pessoas tendem a ser mais negativas do que positivas, né? Então, assim, câncer, vou morrer, vou me acabar, aí morre, não vou conseguir seguir a vida. Morre pelo estado de espírito, né? Exatamente. Então, eu publicizei aquilo ali, eu vi que eu comecei a fazer uma movimentação diferente e comecei a tocar muito a vida das pessoas nesse sentido. Hoje em dia eu recebo mensagens que para mim é uma satisfação. Receber uma mensagem, Lavínia, eu estou num processo depressivo, né? Que a depressão também é um mal do século. É verdade. E estou num processo depressivo, mas olha, quando eu abro seu stories, que eu vejo você, vejo Lisbela, que é uma cadelinha que eu resgatei das ruas, e me dá um ânimo, porque eu vejo você passou por tanta coisa e você tá aí sempre bem. Então, às vezes a pessoa passa por muito menos e se entrega. Então, eu acho que eu ter publicizado, eu ter compartilhado o meu dia a dia, as dores, os momentos fortes, os momentos fracos, os choros, isso tudo fez com que as pessoas... tocou a vida das pessoas e, para mim, isso teve um significado muito grande. Muito.
Imagine, essa foto, ela termina aí, vamos deixar nessa, né? Porque é uma foto linda, tem balões, tem a sua mãe do lado. Pois é, porque foi o último dia da quimioterapia e a quimioterapia é realmente muito desgastante, muito tenso. E a minha mãe aí comigo, eu falei, quero balões. Quero marcar, festejar. quero festejar. Quero balões, quero festejar. E nesse dia foi um dia, assim, libertador, Marcante. né? Porque, marcante, porque você se liberta da quimioterapia, você tem o orgulho de ter conseguido concluir, muita gente não consegue. E você se vê, assim, livre, né, do momento pior do câncer, que é realmente, de fato, você passar por uma quimioterapia que acaba com você, não fisicamente, emocionalmente. De todas as formas. eu De todas acredito, as né? formas. Então, é um dia de muito orgulho, assim, que ficou marcado. O dia da alegria, o dia da vitória. Alegria. O dia da vitória. Exatamente, o dia da Eu vitória. tenho uma tia que passou pelo processo de câncer de mama também, passou por todo esse processo e a gente viu o quanto é doloroso, sentimos um pouco mais próximo, né, como é difícil. Mas eu vou dizer aqui a você agora, né, em primeira mão, nesse momento, nós não temos intimidade, tanta intimidade, mas só o fato de você ter vindo aqui conversar conosco e a gente ter falado muito pouco, só nós duas, mas de você contar essa história de uma maneira tão simples, porque o simples hoje, ele está em falta. É verdade. Né? A verdade hoje está em falta. Tá em falta. Mas eu estou diante de uma mulher que aparentemente transborda força. Não estou dizendo que você não tem, mas que há dentro de você um sentimento de... Você é meiga, né? Sim. É meiga, é simples, é suave. A sua vaidade não é uma vaidade que incomoda ou que tenta derrubar a outra pessoa. Eu gosto de trazer essa visão, porque aqui nessa mesa transborda de energia. É uma troca de energia. Então, é uma mulher tranquila, é uma mulher simples, é uma mulher meiga, é uma mulher sofrida também, mas que não se deixa abater. É uma mulher forte, mas também é uma mulher que, quando chega, se destaca. Eu acho que é inevitável você não se destacar quando chega num lugar. A altura ajuda. A altura ajuda, né? O sorriso ajuda também. Eu gosto muito de me comunicar também, né? Então, isso. Acho que... E aí, quando a gente vê você lá na rede social e vê você pessoalmente, é a mesma pessoa. Só que aqui, diante de você, eu vejo a Lavínia Meiga, a mulher de verdade, a filha, a mãe, a irmã, a amiga, aquela pessoa que abraça e que gosta de ser abraçada. Isso mesmo. Obrigada, Isso, que amiga. coisa boa. Eu fico muito feliz em passar essa imagem e essa impressão, porque por muitas vezes eu acho que as pessoas não tinham essa visão minha. As pessoas hoje em dia fazem julgamentos pelo que você vê, né? Sem saber, pré-julgamentos. É verdade. E cada vez mais eu fico muito feliz quando uma pessoa consegue captar a minha imagem real, porque é isso que eu procuro mostrar no meu dia a dia e para as pessoas que convivem comigo. Então, fico muito feliz você uma ter mulher essa de sensibilidade. Parabéns pelo seu sucesso, parabéns por esse sorriso. Que ele não se perca nunca na sua vida, independente de qualquer situação. Que ele não se perca. Amém. Que ele Obrigada. constantemente lhe acompanhe. Obrigada. Essa é a verdade. E aí eu penso Lavínia apresentando uma roupa, Lavínia no restaurante, Lavínia tudo isso como se ela estivesse celebrando a vida. É isso? É isso mesmo. Eu sou muito feliz por natureza, assim. E eu celebro a vida diariamente, depois de tudo que eu passei, mais ainda. Então, eu sou uma pessoa que amo ir para uma festa, amo ir para um show, amo estar entre amigos, minha família, amo reunir as pessoas. E eu acho que essa troca de energia me impulsiona a viver. Com certeza. Então, às vezes a pessoa fala, Lavínia, você tem rodinha nos pés, você não para. Pelo amor de Deus, como é que você aguenta? Ou então, quando eu faço um dia todo de trabalhos no Instagram, que vou publicando, chega à noite as pessoas fazem, não sei como você aguenta. Falei, não tem cansaço para mim, para viver a vida, porque a vida, eu acho que tentou me passar uma rasteira, e quando você se vê numa situação em que você não sabe o amanhã,
você passa a viver o presente como se não houvesse amanhã, de fato. Exatamente, é o hoje. É o hoje. E a vida é o hoje. Exatamente. Né? Você, de fato, às vezes você faz tantos planos futuro, mas por que não planeja o hoje? Uhum. Por que não planeja o que você vai fazer daqui a 2 horas? Dê o seu melhor agora, né? Tô melhor hoje, eu tô bem hoje. Que bom. E eu falo isso para todo mundo, porque às vezes a gente não atenta e a gente não valoriza o hoje. A gente só vai valorizar, eu tô guardando um dinheiro para daqui a 1 ano eu fazer uma viagem. Isso. Para ano que vem eu fazer o meu aniversário. Por que isso, gente? Você não sabe. Eu fui dormir saudável, era uma pessoa que não tinha nenhum problema de saúde, nunca tive. Uma pessoa saudável, uma pessoa que não come carne, uma pessoa que só bebe socialmente, uma pessoa que não fuma. Eu não tinha nada que dissesse assim, o meu câncer não foi genético, nada que dissesse assim, eu posso ter um câncer um dia, então eu vou aproveitar. Nenhum motivo para se preocupar. Nenhum motivo para me preocupar. E eu fui dormir saudável e eu acordei com a pior notícia que eu poderia ter na minha vida. Com certeza. Então, é viver o hoje. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive é celebrar a vida e o hoje, sem fazer grandes planos para o futuro. Exato. E você demonstra isso. Você celebra a vida. Não é só um trabalho, ou não é só mais um trabalho, ou não é só mais um compromisso. É a Lavínia celebrando a vida. Exatamente. E tenho também a felicidade de fazer o que eu gosto, né? Quando a gente faz o que gosta, me comunicar, tá ali mostrando coisas bonitas, levando um pouquinho de felicidade para a vida das pessoas, né? Eu acho que isso também dá um ânimo de viver, né? Com certeza, anima a gente, né? Dá força, estimula, né? Estimula, né? exatamente. Inspira. Então, eu vou tomar a ousadia de dizer assim, o tema da entrevista não é transformando a dor no propósito, mas é celebre a vida, celebrando a vida. Veja como as coisas mudam quando a gente ressignificamos, pois é. Então a gente tem um planejamento todo, por isso que quando a gente senta aqui, a gente senta com um planejamento. E aqui há uma condução, é natural que haja uma condução automaticamente quando a gente vai se conhecendo e quando a gente vai permitindo que Deus faça esse direcionamento. Essa entrevista ela vai ter outro tema, celebrando a vida. Ai, que bom. Lavínia Teixeira, celebrando a vida. Porque você transparece ser essa pessoa que celebra. Isso representa mesmo o que eu sinto e o que eu faço no meu dia a dia, celebrar a vida. Muito obrigada por eu vou começar a minha semana hoje celebrando a vida. Que com bom. Outro olhar para a vida. Que bom. Com outro sentimento. Obrigada, muito obrigada. Vamos falar de planos para o futuro, né? Para poder terminar essa entrevista, porque ficaríamos realmente contando essa história, mas precisamos acabar. A Lavínia tem os compromissos dela, claro, né? E planos para o futuro da Lavínia? Então, os meus planos... é tão difícil, né? Eu quero continuar fazendo o meu trabalho que eu faço. Tenho um plano de expandir nacionalmente também esse trabalho, principalmente agora que Antônio mora em São Paulo, então eu tô indo cada vez mais lá, né? Fico me desdobrando entre lá e cá. Tenho esse meu plano de escrever a minha história. Isso, o meu livro. E com isso também de começar a fazer alguns trabalhos como palestrante, como participando de bate-papos. Eu tenho já um trabalho que eu faço em Outubro Rosa, que é o meu Outubro Rosa. Então, geralmente eu trago uma palestra justamente para passar um pouco da minha história. E eu acho que atualmente o meu maior planejamento é justamente esse, é ficar nesse segmento do Instagram que eu já faço de lifestyle, né, todos os dias, mas também passar um pouco de ter esse contato real, de ter o contato presencial, que eu acho que eu sinto falta, eu gosto muito de estar conversando, e eu acho que a presença da pessoa com também, certeza. Né, você vê, a gente conversou várias em off, e quando eu cheguei aqui, né, a gente muda completamente. Gera uma nova conexão. Eu gosto de pegar, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar presente, de beijar, e eu acho que esse é um dos meus maiores planejamentos agora em 2025, é eu começar a encontrar pessoas presencialmente. Vai preparar a palestra Lavínia Teixeira Celebrando a Vida. Vai ser uma palestra à parte, tá certo? Olha, ela já deu o nome da palestra, viu, Carol? Só para alguns momentos, viu, Carol? Só para alguns momentos. Foi muito boa esse nome.
para palestras específicas. Você vai preparar uma palestra só para isso, tá? E vai me convidar quando tiver. Claro! Convidada de honra. Porque eu preciso estar lá sentada, que eu quero ouvir novamente. É prazeroso ouvir. É prazeroso sentar com Lavínia e conversar, gente. É muito bom. Fale um pouquinho sobre o seu Instagram, né? Você tem milhões de seguidores aí, mas assim, tem gente que aí talvez aqui nesse momento ainda não siga você, né? Deixa aí seu arroba. O meu Instagram é @Lavyne, que escreve LAVYNE. E estou diariamente compartilhando minha vida, meu dia a dia com vocês, dando dicas também, que as pessoas amam, né? Isso. Dicas de como se vestir, dicas de beleza também. Adoro me maquiar, adoro me cuidar. Sou uma pessoa que adoro cuidar da saúde também, então eu tenho esse meu lado fitness, lado de treino. Ou seja, é muita coisa que eu falo no dia a dia, mas procuro passar a minha vida real também. Você. Sou eu. E quem quiser me seguir, vou ficar muito feliz em compartilhar, pode falar comigo, estou sempre aberta a tudo. Isso, é isso aí. Eu vou aconselhar, sigam, se inspirem, vejam quanto ela sorri. Preste atenção no sorriso da Lavínia, tá? Porque é um sorriso bonito, é um sorriso verdadeiro. É isso aí. Lavínia, muito obrigada. Obrigada. Eu não tenho dúvidas do quanto você vai crescer fora daqui, né? Porque como você tem planos para sair daqui, eu não tenho dúvidas do quanto você vai crescer com essa história, não, com a sua versão de pessoa, porque a gente ganha ao mundo sendo quem nós somos. A gente ganha esse mundo sendo verdadeiro. As portas se abrem para a pessoa que nós construímos e para a pessoa que a própria vida e o próprio Deus constrói. Então, quando você tem esse coração aberto para dizer assim, eu aceito, eu me revolto, mas eu volto para o ponto inicial, que é eu preciso resolver. E quando você se permite construir, através de tudo que acontece na sua vida, você está se deixando ser a pessoa que o mundo precisa. Obrigada. A pessoa que o mundo precisa, Lavínia Teixeira. Então, eu tenho muito certeza que Lavínia Teixeira vai ganhar muito esse mundo ainda. Não só contando a sua história, mas sendo quem você é, escrevendo o seu livro. Escreva o seu livro, conte essa história, faça da sua vida esse momento de inspiração. Inspire realmente outras mulheres, inspire outras pessoas, sendo quem você é, porque você realmente é um ser humano grande, bonito, obrigada, bonito, muito feliz. Bonito de se ter, é uma pessoa boa, de você ter ao lado, de você ouvir, é gostoso ouvir ela. Obrigada, fico muito feliz. Muito obrigada muito pela sua presença. E essa entrevista no ar, com mais um especial do Dia das Mães. O Dia das Mães me surpreendeu. Muito obrigada, Senhor. E obrigada, Lavínia. As portas aqui estão abertas para quando você quiser. Eu agradeço imensamente. Eu acho que a entrevista fluiu e eu acho que a gente teve essa conexão, de fato. Não é todo mundo. Eu já fiz algumas entrevistas, mas eu acho que você também é muito especial. Eu acho que essa troca de energia da gente é que fez tudo funcionar. E eu ter também a naturalidade de estar aqui para contar a minha história. Então, você também é muito especial. Desejo tudo melhor. Muito obrigada. Gente, Lavínia Teixeira celebrando a vida no especial do Dia das Mães, no Pod Nívia Salles. Muito obrigada e até a próxima entrevista. Deus abençoe.